Shalom, pessoal! Os seguidores de Jesus estão muito interessados em honrar, adorar e santificar o nome do Pai, assim como Jesus quer, assim como Jesus também faz. Mas não é incomum encontrar pessoas com dúvidas. Alguns dizem: eu quero seguir Jesus, mas o nome de Deus parece desnecessário. Outros dizem que o nome de Deus é desconhecido, e alguns vão mais longe, dizendo que o que temos hoje nas Escrituras, em hebraico, Yehová, em português, Jeová, em inglês, Jehovah, muitos dizem que é pagão, ou que seria até pecado, e que não se pode traduzir o nome de Deus. Mas será que essas ideias, essas propostas, elas têm base bíblica? Elas encontram base nos ensinamentos de Jesus? Ou mesmo dentro das escrituras, dentro dos manuscritos, dentro da história? Vamos analisar aqui essas questões sobre o nome divino. Será que poderia ser traduzido? Vamos analisar aqui o ponto de vista bíblico e depois também veremos bíblias, traduções, veremos também o que é postulado dentro do meio acadêmico a respeito de tradução de nomes próprios. Esse assunto já foi tratado aqui no canal, mas se você gosta, se você tem interesse também em continuar ampliando a sua compreensão, fique por aqui que você vai gostar. Bem, se o nome divino deve ser traduzido, ao olharmos as Escrituras em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, Deus prometeu ali por meio do profeta: pois o meu nome será grande entre as nações, desde o nascente até o poente. Em todo lugar se fará fumegar sacrifícios e se farão ofertas ao meu nome, como uma dádiva pura, porque meu nome será grande entre as nações, diz Jeová dos exércitos. Aqui, Jeová Deus é a forma em português, correto? Então, Jeová, que a gente está dizendo aqui, é o nome divino em português, conforme as pessoas aqui no Brasil conhecem. E Jeová seria em hebraico, tudo bem? Então, não estamos dizendo que o nome Jeová seria em hebraico, não, ele é em português, tranquilo? Agora, mais importante do que esse esclarecimento é o que ele disse mediante o profeta Malaquias. O nome dele seria grande, seria conhecido entre as nações. Então, ao invés de dizer assim, eu serei anônimo entre as nações, serei impronunciável, serei desconhecido, não foram essas as palavras que Deus disse. Tem muitas pessoas que fazem questão de dizer o nome de Deus é inefável, é impronunciável, é desconhecido ou até desnecessário. Mas essas pessoas poderiam avaliar melhor o que as Escrituras vêm indicando, que o nome de Deus será grande e será conhecido entre as nações. Ora, ser conhecido entre as nações não quer dizer apenas em hebraico ou apenas em grego, mas sim aqui dá a ideia muito clara de que o nome de Deus seria conhecido, adorado e respeitado dentre muitos povos. Isso quer dizer que também esses povos têm outras línguas, concorda? Mas vamos olhar então quando a congregação cristã começou a pregar de forma mais firme o evangelho, não só ali entre os judeus, mas para todas as nações. Foi citado no livro de Atos, capítulo 15, versículos 16 e 17, a seguinte profecia: depois disso, voltarei e levantarei novamente a tenda de Davi, que está caída, eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas que são chamadas por meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo essas coisas. Sim, a pregação, a divulgação das boas novas que estava acontecendo naquela época, estava cumprindo a profecia que o próprio Jeová havia prometido que essas coisas aconteceriam. As pessoas estavam sendo reunidas para ser chamadas pelo nome dele. E será que as pessoas estavam ouvindo, então, as boas novas na língua delas, ou seja, em várias línguas? Atos 2:11 nos mostra ali no contexto que sim, cretenses, árabes disseram: nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Eles não disseram: olha, eles estão falando só em hebraico, ou então só em grego.
De jeito nenhum. Era da vontade de Deus que a mensagem fosse pregada em todas as línguas. Mais tarde, em Apocalipse, essa questão ainda é ampliada quando João registrou o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em voz alta: temam a Deus e dêem-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim, adorem aquele que fez o céu, terra, o mar e as fontes de água. Essa mensagem, para que as pessoas adorassem a Deus, seria divulgada em todas as línguas. Aqui não ficou escrito, olha, vai ser só em hebraico, Deus só vai aceitar se for em hebraico, então só em grego. De jeito nenhum. Do ponto de vista divino, ele quer a adoração de todos os povos e em todas as línguas. Está muito claro isso dentro das Escrituras. Mas alguns segmentos, algumas pessoas, elas dizem que respeitam tanto o nome de Deus que é melhor não divulgar para muitas pessoas. Devemos avaliar, será que esse pensamento está de acordo com o que Deus diz dentro das Escrituras? E muitas pessoas que até se dizem cristãos, eu sou cristão, fala que é. Mas aí na hora de falar a respeito dessas boas novas eternas, do reino de Deus e do nome dele, elas dizem, não, nossos irmãos judeus não falam o nome de Deus, por isso que eu não quero também falar o nome de Deus. Ora, será que a gente deve estar seguindo um grupo ou mesmo seguindo então as orientações de Jesus Cristo, dos primeiros cristãos? Precisamos avaliar essas questões, não é verdade? Bom, ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o próprio Jesus destacou que o nome de Deus ele é importante, tanto para Jesus como para seus seguidores. Vale a pena a gente dar uma olhada nessas palavras. Ele prometeu: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Percebemos aqui que Jesus Cristo está no céu chamando o Pai de meu Deus e diz que escreverá sobre os vencedores o nome do Deus dele. Então, sim, o nome do Pai ainda é necessário. Mesmo que às vezes você olhe ali um texto e diga, Jesus ele recebeu autoridade, recebeu poder, ele é nosso Senhor, é nosso Salvador. Por isso, Deus o exaltou acima de todo outro nome. É verdade, Deus o exaltou acima de todo outro nome. Mas Jesus Cristo não está acima do nome do Pai. E nós que somos seus seguidores, ao invés de acharmos que o nome do Pai é desnecessário e dizermos coisas ofensivas contra o nome de Deus, como muitos que se dizem cristãos ofendem o nome de Deus de propósito, diz que é inventado, diz que é pagão, nós deveríamos olhar para o que Jesus ensina aos seus seguidores, quando ele destaca que o nome do Pai é muito importante, merece ser honrado e que, inclusive, será também, aqui como ele diz, escrito sobre aqueles que vencerem. Então, esses são pontos de vista bíblicos, são ensinamentos bíblicos que o próprio Jesus Cristo nos orienta. Nós, como cristãos, queremos seguir. Mas tem algumas questões que, quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, talvez dúvidas vão surgindo, como, por exemplo, o nome escrito de Deus, ele não era escrito em hebraico só com 4 letras, 4 consoantes? Sim, é verdade, durante muito tempo era escrito só com consoantes. Mas depois o próprio povo judeu começou a escrever com as vogais, porque eles já sabiam, eles já falavam as vogais. Depois de um tempo, a partir do 5º, 6º século, eles sentiram a necessidade de escrever o nome divino também com as vogais, de forma completa. Bom, e como é que eles escreveram dentro dos manuscritos bíblicos hebraicos? Eles escreveram Yehová. Aqui a gente está vendo a escrita em hebraico, essas letras que você vê aqui, as 4 letras, que são as consoantes Yud, Re, Vav, Re, e também essas letrinhas, esses pontinhos aqui são as vogais. Sheva, que é uma letrinha E, semivogal. Aqui o O, Olem. E aqui embaixo uma letra A forte, Kamatz, ou Kametz. Então, a pronúncia em hebraico, Yehová. Esse é o nome divino e nós, Testemunhas de Jeová, sabemos que em hebraico é essa pronúncia. O próprio James Strong,
e fez uma concordância, ele também transcreveu o nome foneticamente. Transcrição é isso aqui, ó, que você está vendo aí na sua tela. Letra Y, esse Ezinho pequenininho para informar que é uma semivogal, depois O, para mostrar que o acento, o O, tem uma vogal aberta, né, longa, e Vá aqui bem acentuado para dizer que é uma vogal forte também com esse acento lá em cima. Isso é transcrição fonética, é um trabalho que exige que o especialista realize. Agora, e transliteração? É o quê? A transliteração é como ele coloca aqui em itálico. Quando ele traz aqui com as sílabas separadas, na opinião dele, eram 3 sílabas, ele coloca aqui transliterado. Você está vendo aqui a transliteração, tá? Aí quando você vê aqui, Yehovah, isso aqui é a transliteração. Mas como é que se traduzia para o inglês? Ele fazia a tradução do nome? Claro, com certeza. Tradução é isso aqui, ó, Jeová. Se fosse em português, estaria escrito Jeová. E traduzir o nome, ele traduz, não é só o significado, não, porque algumas pessoas pensam que traduzir é só se você colocar o significado. Nada disso. Tradução do nome não é apenas o significado. Isso acontece entre várias culturas. Eu mostrei aqui o dicionário de James Strong, e esse dicionário você não encontra em qualquer lugar, não, mas ele está disponível, a versão de 1890, ele constava aí o nome divino com a tradução de Jeová para o inglês. Né? Nesse site, eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem acessar o link, quem tiver curiosidade, baixar também a cópia. Agora, quando a gente fala que traduzir o nome não é só o significado, porque não é de fato, tá bom? Olha aqui um texto de Atos 9:36. Aqui está na Almeida, corrigida e fiel. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Agora, qual a explicação para estar mostrando aqui 2 nomes, né? Inclusive dizendo que é traduzido Dorcas? É o seguinte, ó, quando muitos judeus que moravam em regiões onde a população era uma mistura de judeus e gentios, costumavam ter um nome hebraico, ou aramaico, e outro grego, ou até mesmo latino. Esse também era o caso de Tabita. Seu nome grego, Dorcas, era traduzido Tabita em aramaico. Tá vendo? Então, tradução do nome não quer dizer que é o significado, porque tem pessoas que não estudam a área da tradução e elas ficam insistindo, não, mas traduzir seria o significado. Não é. É de uma língua para outra, tá? O nome sempre vai ser traduzido? Não, às vezes ele não vai ser traduzido. Mas, aqui, ó, estudos nos mostram. Eu já citei várias vezes aqui estudos acadêmicos sérios das pessoas que lidam com a área de tradução, mas alguns preferem ignorar porque preferem um palpite, porque alguém sonhou, porque alguém viu um livro místico que diz que se traduzir para outra língua não pode, é pecado, porque o misticismo, o espiritismo diz que não pode. Então, alguns vão preferir isso daí, não tem como convencer. Mas para você que quer ver base acadêmica, nessa revista da Universidade de Aveiro, a autora explica o seguinte sobre a possibilidade de tradução ou não dos nomes próprios. Ela diz: a tradução de nomes próprios com origem em culturas cujas línguas utilizam outros alfabetos pode também proporcionar diferentes formas. O presidente russo é designado como Putin em português, em inglês e espanhol, mas como Putin em francês. Qualquer tradutor terá de estar atento a essas questões, de procurar conscientemente a solução para os casos concretos com que depara. Então, os especialistas indicam que o contexto, para quem que vai ser traduzido, então vai indicar a necessidade de tradução ou não dos nomes. Agora, algumas pessoas que estudam línguas de um ponto de vista mais moderno, talvez elas não se atentem que há essa relação entre culturas muito diferentes, ou mesmo que, historicamente, os nomes eram traduzidos sim. E talvez essas pessoas esqueçam de levar isso em consideração, mas um tradutor, ele precisa levar em consideração o contexto, e não existe essa regra de nome próprio, não se traduz. Às vezes as pessoas dizem isso sem justificar direito, porque dependendo do contexto, da necessidade, pode sim vir a ser traduzido. Isso não seria pecado, não seria desvirtuar, nada disso. Seria um exercício de fazer a transição de uma língua para outra. Tudo bem? Ó, aí, pegando o gancho ainda nesse sentido, as pessoas ficam implicando com a letra J, né?
Mas a mudança da letra J para as línguas francesa, para o espanhol, para o português, ela foi acontecendo com o tempo como uma variação linguística normal, como um fenômeno linguístico que ocorre dentro das línguas. O mesmo também com a letra V. Por volta de 1562, o francês Pierre de La Ramée, que em português chama Pedro Ramos, a tradução do nome dele é Pedro Ramos, né? Ele vai indicar lá na obra dele que precisava fazer uma diferenciação entre o I e o J, entre o U e o V, porque no francês já estava começando a atrapalhar. Tudo bem? Então não foi aí uma adulteração, um pecado, uma paganização. Não foi nada disso que induziu essas línguas, esse fenômeno foi surgindo dentro das línguas, a necessidade para que houvesse, então, essa diferenciação das letras, tá? Especialmente nas línguas como francês, espanhol, inglês e português. E é possível a gente ver também que as Bíblias foram acompanhando essa evolução. Se a gente entrar num site antigo de Bíblias antigas, como esse aqui, bibliasonline.net, aí a gente pode acessar, por exemplo, aqui você vê, ó, a Grande Bíblia, de 1541. Se você acessar lá, aqui eu já adiantei um pouco, nós estamos em Êxodo, e se a gente olhar aqui o capítulo 6, por exemplo, nós vamos ver que tem aqui o nome divino, ó, eles colocaram. Essa letra aqui, que tanto às vezes funciona como I, como J, não faz distinção, porque usa aqui para Yehoá, o U também como V, não faz muita distinção, tá? E aí vai aparecer os outros nomes, Israel, vai aparecer Jacó também, escrito com essa grafia aqui. Era algo normal que fazia parte das línguas. Você vem, por exemplo, para uma Bíblia espanhola e a gente vai perceber que aqui em Êxodo 3,15, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Falando sobre Moisés, aquela conversa que ele teve, Deus disse a Moisés: Yehoá, el Dios de vosotros padres, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, aqui usava com o I, Yehoá, tá? Mas com o tempo, também o espanhol foi adotando o J, e isso foi um movimento normal da língua. Ainda outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é que o evangelizador John Eliot, ele pregava para os índios na América do Norte, e ele era puritano, mais ou menos como um presbiteriano hoje em dia se fala, né? E ele fez uma versão da Bíblia para os índios, né? Ele protegia muito os índios daquela região contra os ataques de colonizadores, e ele percebeu que a comunidade escutaria melhor a palavra se fosse traduzido para a língua deles, uma língua anglo alguma coisa, né? Aqui eu tenho a Bíblia, por exemplo, você pode também procurar aí na archive.org, a Bíblia dele. Ele fez o Novo Testamento do Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, olha, que ele colocava o nome divino para os indígenas saberem. Olha aqui, Mateus 4,10, então é Novo Testamento. Jesus respondeu ali para o inimigo, né? Disse, ó, que era para adorar a Jeová. Olha aí a escrita, tá vendo? Então, isso aqui por volta de 1661, tá bom? Veja que aqui já usa também a questão do J, mas é um fenômeno, como eu estou mostrando para vocês, algo natural dentro das línguas, uma evolução. No latim, por exemplo, nós já mostramos essa Bíblia aqui em latim, né, que ela começou a ser produzida lá por volta de 1500 e alguma coisa. E aí a gente olha em Gênesis, por exemplo, 2,4, e a gente vai ver o nome divino já aparece ali, ó. Ioa Deus. Tá vendo? Só que posteriormente, na mesma língua, no latim, já você vai para 1603, e Manuel Tremelius já traz aqui, ó, a escrita com Jeová Deus. Já aparece esse J, tá vendo? Que é uma evolução do próprio I, algo natural dentro das línguas. Mas aí tem gente que às vezes fica, não, mas é um movimento de paganização, alguma coisa assim. Não é. O nome divino Yehová em hebraico não tem a ver com paganização. Não foi os romanos, não foi a igreja que queria tornar popular o nome divino. Não, a igreja nunca gostou da Bíblia e nunca gostou do nome divino também, tá? Veja aqui o Códice de Alepo, por exemplo. O Códice de Alepo de 920, 930, ele traz aqui, ó, Yehová. Você está vendo aqui?
Ó, ele está mostrando aqui, ó. Yehová. E o Códice de Alepo foi de paganização? Foi os romanos que fizeram, que pressionaram para fazer? Não foi. Então, se é Yehová em hebraico, seria nas outras línguas latinas, por exemplo, até chegar no nosso português, Jeová, é natural a tradução. Aí tem gente também que diz, não, mas já sabemos que o Códice de Alepo foi produzido por judeus, né, por volta de 920, mas esse aqui, que é mais antigo ainda, de 894. Aqui é o EVR2 B100. Olha só, aqui está na Biblioteca da Rússia, mas a gente acessa pela Biblioteca Nacional de Israel. Olha aqui, ó. Vaiomer e Yehová. Então, a escrita Yehová em hebraico, ela é genuína, sim. Não tem nada de paganismo. Agora, depois, para traduzir para as outras línguas, é um movimento normal. Aqui você pode acessar, por exemplo, a Bíblia que um rabino fez por volta de 1910, nos Estados Unidos, o Joseph Magill, ou Magill, não sei como é a pronúncia direito do nome dele. Mas aqui, ó, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 5 em diante, ele mostra claramente, ó, quando tem ali Yehová em hebraico, traduz para o inglês Jehová. Yehová Eloheinu, Jehová is our God. Jeová é nosso Deus. Yehová Ehad, Jehovah is one. Então, você está vendo que a tradução com J para o inglês é absolutamente normal, né? Mas algumas pessoas querem criar uma narrativa de que não pode traduzir para as outras línguas, porque tem que ser exclusivo em hebraico, ou coisas dessa natureza, mas você já percebeu que esse tipo de pensamento, esse tipo de dúvida não tem base nem na Bíblia, nem no ramo da tradução, nem mesmo em exemplares de outras Bíblias que a gente consulta, né? Tanto produzida por rabinos, como por outros especialistas, outros grandes eruditos. Tudo bem? Então, pessoal, era essa consideração que eu queria dividir aqui com vocês. Nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos satisfeitos de conhecer o nome divino, conhecer o seu amor, sua bondade, e queremos levar as boas novas, as boas notícias desse grande Deus e tudo que ele, junto com Jesus Cristo, estão fazendo por nós para nos salvar. Isso envolve adorar, respeitar o nome divino, assim como Jesus quer, assim como Jesus também faz. Agradeço a atenção de todos, fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima.